Oramos também pela palavra que será ministrada, Pai, que nosso coração, como diz na Tua palavra, seja como aquele quarto tipo de terra, Pai, terra boa, que produz fruto a 60, 30 e a 100 por um, Senhor. Abençoa, usa o Teu servo, Pai, para a glória do Teu nome que nós oramos, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos e bem-vindo aos visitantes, né? A palavra que me veio, ela já veio até antes mesmo do retiro nosso, né? E ela veio se mostrando, o Rogério pregou lá, depois, semana passada, a Carmen também pregou aqui. E ela está indo na mesma direção, e preparada antes, né? Só que o Senhor conduz as coisas, né? Eu quero falar um pouquinho sobre andar no Espírito. O tema correto seria ande no Espírito, para todos nós, né? Andar na vontade do Senhor. E aí eu separei alguns exemplos para a gente ver a importância que isso tem na vida nossa, andar no Espírito, né? Queria começar falando para vocês de Paulo e Silas. Lá mais ou menos em Atos 16, Paulo e Silas se dirigiram para Filipe, uma cidade. E aí eles estavam um pouco afastados da cidade, um lugar que margeava um rio, e estavam ali ministrando a palavra de Deus, né? E acompanhando eles, saiu uma mulher que chegou e falava assim, olha, esses homens são de Deus, e eles ministram a salvação, eles pregam sobre a salvação, e ficou indo atrás deles o tempo inteiro falando isso, olha, esses homens são de Deus, eles ministram a salvação. Até aí, né, irmãos, a gente vê que está correto, é isso mesmo que aconteceu. Mas eu vou ler para vocês aqui em Atos 16, então. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, aqui a gente supõe que quem escreveu Atos foi Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu aqui. E você percebe que no começo do Evangelho de Lucas, ele não fala nunca nós, nunca fala nós estamos, não. Ele sempre narra o que aconteceu. Ele escreveu Lucas narrando o acontecido. Ele escreveu Atos narrando o acontecido. Depois chega num ponto que ele começa a falar, nós estamos, nós fomos. Então, supõe-se que a partir daquele momento, ele estava presente com eles. Então, o que ele falou aqui? Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucros aos seus senhores. Ou seja, ela era comandada por 2 cafetões espirituais. Usava a mulher como adivinhadora. Seguia Paulo e a nós e clamava dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Tudo certo, né, irmãos? Isto se repetia por muitos dias isso foi se repetindo. As mulheres atrás deles e falando, olha, esses homens são de Deus. Tal, né? Então Paulo já estava indignado com a situação, não sei porque ele esperou tanto tempo, né? Ele voltou-se para a mulher e disse ao espírito que estava com ela. Ela estava possessa do espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Irmãos, ela falava coisas verdadeiras. Sabe, mas só que não é o que agrada ao Senhor, o espírito da deviação. É a mesma coisa conosco, a gente não pode parecer verdadeiro, a gente tem que ser realmente verdadeiro, né? Essa é a diferença. Só que aqueles homens vendo essa situação, os donos da mulher, vendo aquela situação, viram que perderam a fonte de renda deles, porque uma vez que ela foi liberta daquele espírito, ele não podia montar mais uma barraquinha, e as pessoas vinham consultar, pagava e ela adivinhava as coisas.
Agora, se alguém chegasse ali, não saía nada. Ela foi liberta daquele espírito, né? Esses homens ficaram muito bravos com o que aconteceu. O que eles fizeram? Foram para a cidade de Filipos, chegaram lá e falaram assim, olha, tem dois, principalmente dois, bagunceiros, arruaceiros, que eles estão provocando tumulto na cidade e são judeus. Falou desse jeito. O povo se irou contra os dois, rasgou a roupa deles, acertou com vara e eles foram presos. Foram para a prisão. Estava lá amarrado no tronco, as portas fechadas, aquele negócio todo. E a uma determinada hora, próxima à meia-noite, os dois, Paulo e Silas, estavam louvando ao Senhor, adorando a Deus e louvando na prisão, a ponto de incomodar os outros presos. E chegou no meio da oração, desse louvor todo, lá para meia-noite, o que aconteceu? Veio um terremoto naquele momento, abriram-se todas as portas da prisão, todo mundo estava, né, livre, caíram as algemas que prendiam eles no tronco, caíram tudo, e eles estavam livres naquele momento, né? E o que aconteceu naquele momento? Era a hora certa deles saírem. Estava liberto, né? Mas olha o que aconteceu. O carcereiro despertou do sono. Estava dormindo o carcereiro, estava tudo certo. Com o terremoto, ele despertou do sono. E viu que as portas estavam todas abertas da prisão. O que ele fez? Ele puxou a espada para se matar. Porque naquela época, o carcereiro era responsável pela prisão. Se ele deixasse fugir, ele morria, ele estava morto. Então ele já sabia que tinha morrido. Então acho que ele preferiu morrer pela própria espada dele. Né? E ele ia aqui, ó, puxando a espada, ele ia suicidar-se. Isso está em Atos 16, 27. Supondo que os presos tivessem fugido. Foi o que eu falei. Obrigado. Mas Paulo, ele gritou em alta voz, ele falou assim, ó, não faz nenhum mal para você mesmo, não se machuca, não se mata, né? Porque todos aqui estamos ali dentro, estavam todos ali. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele entrou precipitadamente, e tremendo, e caiu, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois o carcereiro tirou os dois para fora e disse, vendo o milagre e vendo o coração deles, falou assim, senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Aí eles responderam para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, estava tudo marcado. E a seguir foi ele batizado e todos os seus, toda a sua família foi batizada. Então, levando-os para a sua própria casa, ele pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, você acha que aqui nós podemos falar que Paulo e Silas foram bons, foram bondosos, tiveram um bom coração, se preocuparam, tiveram misericórdia do carcereiro, pela sua bondade, e ficaram lá, né? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Tinha uma época, que é um pouco anterior a essa, que Pedro foi preso por Herodes, que era um governador de uma das 4 províncias ali de Roma, tá? Do Império Romano. E por que ele prendeu Pedro? Porque ele prendeu antes Tiago, que era irmão de João, certo? O apóstolo do amor, e matou Tiago. E todo mundo gostou. Ele foi na espada e passou Tiago. Todo mundo falou, gostei. O Herodes se inflamou e falou assim, vou pegar mais um, vou matar, assim vou ganhando popularidade.
né? O que ele fez então? Pegou Pedro, botou na prisão, falou, hoje mesmo apresento ele, hoje mesmo eu acabo com a vida dele. E Pedro estava na prisão também, né? E aí eu vou ler para vocês o que aconteceu, ó, em Atos 12:5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, você viu que aqui no 12, antes, Lucas narrava o acontecido historicamente. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia uma oração incessante por parte da igreja a favor dele. Todo mundo orando, Pedro foi preso, vamos orar, vamos orar. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, né? E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, chegou ali, certo? E uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou no lado de Pedro, Pedro despertou, ele falou assim, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, as correntes, né? As portas se abriram, ele falou assim, ó, se cinge aí, põe a sua sandália e vaza. Certo? Ele falou para Pedro. Pedro pegou e ó, subiu. O que aconteceu com o carcereiro, irmãos? Ó, provavelmente, ó, morte. Poxa, mas se eu falei que Paulo e Silas eram bons, bondosos e misericordiosos, se eu usar o mesmo critério, eu tenho que falar que Pedro foi malvado e sem misericórdia nenhuma? É o mesmo critério. Por que um ficou lá e salvou o carcereiro e por que o outro foi embora? Os apóstolos. Então a gente vê que esse critério a gente não pode usar. Certo? Por que a gente não pode usar esse critério? Né? Se tem uma coisa que aconteceu ali, que tanto Paulo e Silas fez, como Pedro fez, foi escutar a voz do Senhor e seguir o que Deus falou. Ou seja, eles não foram bons e misericordiosos, eles cumpriram o que Deus queria. Deus provavelmente tocou no coração de Paulo, e Paulo ficou parado lá. Deus mandou um anjo que tocou na vida do Pedro e falou, sai daqui, e já ele saiu. Essa é a diferença. A diferença dos dois foram que os dois foram guiados pelo Espírito. Uma forma pareceu bonita para nós, a outra pareceu feia, mas a gente não entende a soberania de Deus muitas vezes. Aliás, eu mesmo não tenho dificuldade de aceitar algumas coisas. Por exemplo, te formei dentro do ventre da sua mãe, já te conhecia. Antes mesmo de ser formado, eu te conhecia. Ué, mas isso é predestinação? Mas a gente não acredita nisso. A gente acha que todos têm chance igual. Ah, mas Esaú, antes de acontecer, já contou a história dos dois. Esaú e Jacó. Eu penso assim, que particularmente, que Deus realmente morreu por todos, né? Que Cristo tem a salvação por todos, mas não tem nenhuma dificuldade de aceitar esse tipo de coisa, eu não preciso ficar explicando. Tem gente que tem que fazer malabarismo para tentar explicar uma situação dessa, porque não acredita que haja uma formação interior, mas falou, eu não tenho dificuldade. A mesma coisa aqui, quais são os desígnios de Deus e o que Ele quer, e o que Ele está chamando a gente a fazer? Às vezes essas coisas ficam inconsistentes para nós que somos humanos. E a gente, por falta de intimidade com Deus, erra. Porque a gente faz o que acha que moralmente é correto. Né? E não é bem assim. O que importa é que a gente entenda que a gente tem que andar na intimidade com o Senhor. Nós temos que crescer em intimidade, escutar a voz dEle. Ouvir a voz do Senhor. Né? Olha, a questão, por exemplo, de Daniel, por exemplo. Daniel era um jovem, tá? Na época ele estava em Jerusalém, e provavelmente tinha acho que de 15 a 20 anos, uma coisa assim, quando Jerusalém foi sitiada pela Babilônia, né? O rei da Babilônia era Nabucodonosor, e
Uma das coisas que Nabucodonosor quis foi que algumas pessoas especiais, Daniel era de família nobre, né? Algumas pessoas especiais fossem para a Babilônia para serem treinadas e servir ao reino. Né? Aí o que aconteceu? Escolheram algumas pessoas e eles foram. Chegando lá, o Daniel passou por um treinamento de 3 anos e começou a servir ao reino. Né? Primeira coisa que fizeram, pegaram o nome dele, que era Daniel, que significa Deus é meu juiz, e botaram o nome dele de Beltesazar. Bel protege o rei, que era o nome de uma divindade do local. Só que quando a gente fala divindade do local, fica meio um glamour, a gente não entende direito. Imagina o nome desses espíritos que você escuta por aí, e você ser chamado disso hoje, na nossa realidade. E a pessoa toda hora te chamando disso. Daniel foi levado para lá dessa forma. E não era uma coisa, era o nome de um demônio. Uma divindade da Babilônia é o nome de um demônio. E Daniel, o que fez Daniel? Daniel foi sensível à voz do Senhor, serviu a Deus lá na Babilônia, sendo chamado de demônio, do nome por demônio, de um nome específico. E Daniel se tornou o maior confidente, conciliador de Nabucodonosor no reino. E Daniel ficou no reino da Babilônia com Nabucodonosor, depois ele ficou com Belsazar, depois a Pérsia tomou o reinado da Babilônia, ele ficou com Dário I, ele ficou com Ciro o Grande, e ele foi colocado como primeiro-ministro. Irmãos, estava num lugar politeísta, servindo a muitos deuses, ou seja, servindo a demônios, certo? Sendo chamado por o nome de um demônio, uma pessoa instruída daquele jeito, um nobre, o homem que foi um dos 4 profetas maiores da Bíblia, Daniel, teve visões apocalípticas do milênio, do fim dos tempos, os 70 anos, a estátua de Nabucodonosor, teve exemplos fantásticos dele servindo, foi injustiçado, os outros tinham inveja dele. Quem que é esse? Você está aqui, chega um de fora, que é um escravo, e você vai ter que começar a responder para o escravo. Foi jogado na cova dos leões, saiu vivo, Deus estava com ele. Mas o que eu quero passar para você, que você entenda, é o seguinte: às vezes nós somos colocados em alguns lugares que nós temos que estar sensível à voz do Espírito para saber que nós temos que ficar naquele lugar. Muitas vezes a gente chega num lugar onde o patrão não é aquilo que a gente imagina que é, ele segue outros deuses, ele segue outra cartilha, e a gente fala, o ar está ruim, o lugar não é próprio, eu não aguento mais ficar aqui, porque eu estou falando de Deus, ele está falando do diabo, e não sei o quê. Imagina você não sendo chamado no nome de uma entidade ainda por cima. Mas o importa é o seguinte, não é se você está sentindo bem, não é se você está sentindo mal, isso não importa, você está no emprego ali colocado para você ser luz e diferença ali, porque se for a vontade de Deus que você fique, você tem que ficar, eu tenho que ficar naquele lugar. Você não é para você sair dali porque não me senti bem, porque ele serve outros deuses. Para, gente. Olha o exemplo de Daniel. Você acha que Daniel, ele não foi competente? Ele foi extremamente competente no que fazia. Foi colocado como primeiro-ministro, gente. Ou seja, ele servia a um reino que escravizou o povo dele e ele serviu com maestria. De forma muito, muito mesmo competente. Tanto é que ele chegou onde ele chegou. Pela vontade de quem? Do pai. José, quando a gente fala de José, é a mesma coisa, José. Mesma situação. Foi levado para o Egito, os irmãos empurraram ele para lá, tá certo, né? Mas eu não acredito que os irmãos simplesmente empurraram. Deus provavelmente trabalhou no coração dos irmãos, endurecendo o coração dele, né? Porque o propósito de Deus era ter uma salvação através de José no Egito. Chegou lá, José, que legal, seu nome não vai ser José mais, Zafanete Paneia, uma coisa assim. Eu andei procurando o que quer dizer, tem uns 57 mil versões diferentes, então eu não vou falar sobre isso.
Mas o que importa? Ele foi um homem que serviu a um faraó, que serviu a um povo idólatra. Eles, egípcios, tinham Deus para tudo, Deus do sol, da chuva, do não sei o quê, tudo quanto é coisa. Foi mudado o nome dele. E quem era José no Egito? Vê se o José falou, o clima não está bom. Não quero, ai meu Deus, vou pedir demissão. Faraó, me manda embora. Ele salvou o Egito. O Egito. E ele salvou, o Egito virou uma potência através da visão que José, da interpretação do sonho do faraó. Ele foi colocado como segundo, ou seja, o reino respondia para ele inteiro. Ele era o ponto de contato. Depois dele era o faraó. E olha o que aconteceu. Olha onde ele chegou. Vê se ele saiu de lá, né? Porque nós temos que entender e trazer isso para o nosso dia a dia. E a gente tem que ficar aonde o Senhor quer que a gente fique. Isso que eu falo para vocês. Tem que andar na presença do Senhor e ter intimidade com Ele. Para que você fique aonde que Deus quer. Porque o Deus pode te colocar num lugar de cristão e falar, não é aí que eu quero que você fique. Qual que é o seu trabalho? Qual que é a sua função? Isso é sua evangelização. Tem pessoas que nem, por exemplo, a Isabela, lá, primeira vez que ela alugou uma sala, foi de um pastor. Entendeu? A segunda vez que ela alugou uma sala, que está até hoje, só tinha evangélico. De cima até a faxineira. Tudo bem, mas às vezes você vai para um lugar que não tem, e daí? Mas o que é que Deus tem para nós? E o que Ele quer? Isso faz para que a gente consiga perceber isso, nós temos que escutar a voz do Senhor. Ter intimidade com Deus, né? João 10,16 fala assim, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, né? A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu recebo algumas newsletters por e-mail sobre palavras algumas palavras de pastores, né? E eu recebi um tempo atrás uma palavra de um pastor falando assim, que o amigo dele foi para Israel para conhecer como que era, mas ele não comprou aqueles pacotes, sabe? Que você compra o pacote, daí chega lá, você vai primeiro dia fazer isso, segundo dia, terceiro dia, está tudo preparado, você vai embora. E não, ele foi para ficar um período lá e foi conhecendo o interior, foi conhecendo alguns lugares. E o que ele falou? Ele falou assim que chegou num lugar do interior, tinha um curral grandão de ovelhas, vazio. Ele falou assim que chegou um pastor com as ovelhas e colocou as ovelhas dele no curral. Passou um tempo, chegou o segundo pastor com as ovelhas, outras ovelhas, colocou no curral também, misturou tudo. Chegou o terceiro pastor, colocou no mesmo curral, misturou 3 rebanhos. 3 rebanhos. Aí ele perguntava para as pessoas, como é que vai fazer agora para separar? Você vai ver. Chegou de manhã, o pastor chegou lá, número 1, as ovelhinhas, deu uma voz de comando, foi saindo uma por uma dele. Chegou o segundo, falou, foi saindo uma por uma das segundas. Irmãos, o que é que Deus tem falado para nós? Nós estamos escutando o que o Senhor está falando? Só com intimidade que a gente consegue perceber quando é Deus falando conosco. Nós somos ovelhas e nós temos um pastor. Nós temos que saber escutar a voz do Senhor na nossa vida. Nós temos que estar ligados no que vai falar. Olha só. Vou falar um versículo que o Rogério citou hoje. Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Não é quando está tudo bem só que Deus está falando, irmãos. Tá? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Irmãos, nós temos que, no Salmo 126, ele fala daquelas pessoas que estão semeando em lágrimas, voltarão colhendo em júbilo. O que ele está falando? Se você está num lugar que você foi colocado, e Deus te colocou lá, e está difícil, semeia em lágrimas, não para, continua semeando a palavra, não desiste, não peça conta,
Não saia fora. Se Deus está falando com você, persevera. Porque se você perseverar, mesmo na dificuldade, e continuar plantando a semente, o que é plantando a semente? Plantando a palavra de Deus, você depois vai voltar colhendo em júbilo, em alegrias, irmãos. É isso que o Senhor quer de gente. Não estou falando, veja só, irmãos, não estou falando que nós somos pessoas que temos que sofrer para ser cristão. Mesmo porque eu acredito que nós somos, Deus vai tratando cada hora uma área da nossa vida. E Deus sabe o tratamento que a gente precisa passar para que a gente arrume aquela área que está ruim. Às vezes você passa por uma pequena dificuldadezinha, pronto, você já consertou. Mas às vezes você precisa passar por uma luta para você consertar. E na vida do cristão, que é uma vida do quê? De cruz, você tem que aprender a fazer isso. Eu tenho que entender que essa é a vida. Não tem jeito. Não adianta você querer andar por cima das nuvens, só voar em céu de brigadeiro. O brigadeiro do ar, aquela patente mais alta da aeronáutica, ele olha para o céu e fala assim, não tem uma nuvem, prepara o avião que eu vou voar. Mas não é o nosso caso, nós voamos no meio das tempestades. Nós voamos no meio das dificuldades, das turbulências da vida. Tem horas que nós vamos estar bem, tem horas que a gente não vai estar bem. Mas o que importa é que tanto estando bem como não, nós estejamos andando da forma que Deus quer que a gente ande. Aceitando essas mudanças. Olha, tem uma passagem também que eu acho bem legal, que é o seguinte. É uma que fala de Filipe Evangelista, né? Ele, na Bíblia, em Atos 1:8, o Senhor, nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo, fala assim, olha pessoal, para os discípulos dele, turminha, vocês ficam aqui em Jerusalém, tá? Vocês esperem espera até que o Espírito Santo venha e desça em vocês, venha até vocês. Depois, quando isso acontecer, daí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ficar em Jerusalém, vão continuar em Jerusalém, mas vocês vão também para a região de Judá, a Judéia, da região da Samaria, e vocês vão até o confim do mundo, até onde o vento faz a curva, até onde Judas perdeu as botas, sabe? Fim de tudo, até acabar, ele falou. E aí, depois que isso aconteceu, logo depois que ele falou isso, já está em Atos 1, em Atos 1:8, né? Em Atos 2 ali, veio o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os do caminho, eles eram chamados, os do caminho, não era a igreja, certo? Veio sobre ele o Espírito Santo, eles todos. Então até que as pessoas olhavam e falavam assim, está todo mundo bêbado? O que é isso que vocês estão fazendo? Aí tinha várias pessoas de várias nacionalidades, cada um via um falando em uma língua, da casa dele. Ué, como é que pode? Esse rapaz não fala meu idioma. Aí o que aconteceu? Que eles não saíram de Jerusalém, mas Deus acrescentava. Primeira pregação 3.000, dia a dia Deus acrescentava. E acrescentou tantas pessoas que chegou lá em Atos 6, não damos conta mais. Está todo mundo reclamando que não estamos dando conta. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um nível chamado diácono. Vão ser homens firmes de fé, poderosos no Senhor, e nós vamos colocar eles para nos ajudar. E nós, que são os, eles falaram que são os apóstolos lá, eles vão continuar na pregação da palavra. De tanta gente que tinha, não dava conta, e Deus acrescentava, mas não era o que Deus falou para fazer, certo? Deus falou para ficar um pouco de gente ali, mas espalha a gente. Em Atos 8:1, um pouquinho mais para frente, houve uma perseguição feroz na igreja e espalhou. O que não foi feito em Atos 1:8, não foi executado em Atos 1:8 que foi deixado para fazer, teve que ser feito na marra em Atos 8:1. Espalhou. E aí Filipe estava, e fala aí na Bíblia, fala assim ainda, que essas pessoas que espalharam levavam a palavra. Aí, bom, agora sim. Está do jeito que eu queria. Está do jeito que Deus queria. Né? Espalhou todo mundo. Aí Filipe estava na região da Samaria, ministrando a palavra lá. E a Bíblia fala assim que
as pessoas ouviam, ele chegava para falar, as pessoas unânimes ouviam o que ele falava, e coxos, paralíticos eram curados, espíritos eram expulsos, estava fervendo o negócio, estava no fervo, avivado, acontecendo de tudo. Quer ver? Eu vou ler para vocês, ó. Entre mentes, os que foram dispersos, ó, Atos 8:4, um pouquinho depois de Atos 8:1. Os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe desceu até Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam. Ou seja, ele devia, o que eu acho que ele devia fazer? Ele devia, que ele fez? Ele devia ter subido em cima de um alto e começado a falar, e multidões atendiam o que ele falava. Está dando tudo certo, gente, não está? Né? Unânimes, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade, avivamento. Tanto é que alguém deve ter, não tinha telefone, né, irmãos? Então alguém deve ter saído lá dessa região, foi lá para Jerusalém, chegou para o pessoal da igreja lá e falou: olha, está pegando fogo em Samaria. Opa, manda Pedro e João para lá. Vamos dar uma, né? Então, o que a gente vê nesse caso? O que eu vejo nesse caso? Eu vejo assim, vamos trazer o mundo para dentro da igreja? Vamos. Está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Qual que é o motivo? Qual que é a intenção? É dobrar, triplicar, quintuplicar, aumentar, salvar todo mundo, e avivamento, e milagre acontecendo, e papapá, tal, não sei o quê. Aí chega um espírito, fala para Felipe: sai. Provavelmente Filipe falou: beleza, estou indo. Mas eu ia falar assim: mas por quê? Sai. Está dando tudo certo, a igreja está lotada, está cheia de gente, como assim sai? Sai. Um anjo do Senhor falou a Filipe, está em Atos 8:26, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Né? Esse caminho está deserto. E ele pegou, fez o quê? Ele se levantou e foi. O anjo falou e falou: fui. Se fosse para mim, mas explica direito esse negócio. Será que foi o anjo que falou? Dá sinal para mim, põe lá a lãzinha no chão, corda molhada, depois a corda seca, o resto molhado. Entendeu aqueles negócios todos? Mas tem certeza? Está tudo certo. Mas como eu vou largar isso daqui? Está explodindo. E ele foi ministrar. Antes, provavelmente, ele subia num lugar: pessoal, olha, quero falar para vocês de Cristo, da salvação. Me salva, me cura. Maravilha. O que ele foi fazer? Passou uma carroça com uma pessoa dentro. E ele começou a ministrar como? Correndo na estrada. E a carroça. E ele correndo na carroça e ele ministrando para uma pessoa. Antes, ele estava por cima. Agora ele estava lá embaixo. Mas por quê? Porque o Senhor quis. Porque o Senhor quis. E aí no meio do caminho, era um eunuco, e ele estava no meio do caminho, ele chegou assim e falou: me explica Isaías. Por quê? Naquela época não tinha o Novo Testamento, mas tinha o Antigo Testamento, certo? Que naquela época era o Testamento, né? O Antigo é hoje, né? Aí ele estava lendo Isaías. Isaías é o livro de um profeta maior também, tá? Como Daniel e Jeremias também é. E é o livro mais messiânico do Antigo Testamento. Fala de Jesus muito, Isaías. E aí, o eunuco, representava aquela rainha de Candace, uma coisa assim. Desculpa se eu errei. O eunuco chegou uma hora, pela palavra que depois ele entrou para dentro da carroça, né? Foram com ele junto na carruagem, né? O eunuco chegou uma hora e falou assim: você não tem água, me batiza já. Eles entraram, pararam a carroça, desceram na água, batizaram. Quando o eunuco abriu o olho, cadê o Felipe? Diz que ele foi trasladado em corpo para outra região. Eu estava vendo isso aí que eu falo para vocês, gente. O formato do mundo aqui ia ser outro. Mas a vontade do Espírito foi outra aqui.
Porque o que parece bom para o homem, no final, pode acabar em morte. Pode acabar em morte. Eu estava assistindo, o Amir esses dias colocou no grupo da igreja que o Jamê deu algumas palavras para foi um retiro, um encontro, e eu estava assistindo o Jamê falar. Ele falou assim, ele contou algumas passagens, mas ele falou assim que ele conheceu uma pessoa, ele ficou sabendo de uma pessoa que foi ministrar em outro país, ficou 10 anos e converteu uma pessoa só. 10 anos, irmãos. Uma pessoa. E quando ele voltou lá depois, estava assim, de convertido. Através de uma pessoa. E ele falou assim, uma coisa que dói de escutar. Mas ele falou assim, os frutos, tem pessoas que dão fruto a 30, tem pessoas que dão fruto a 60, e tem pessoas que dão fruto a 100. E ele falou o quê? Que às vezes... eu sou um pastor que posso cuidar de 30 no máximo. É a minha capacidade. Deus sabe a capacidade de cada um. Ou eu posso ser um pastor que cuida de uma só, de 2, de 3, só a família. Não importa, irmãos. Aquele endemoniado gadareno, Jesus não foi lá, converteu e foi embora? Uma pessoa, Jesus foi lá, saiu ele converteu e foi embora. Depois fala que Jesus voltou lá, estava assim, de convertido. Converteu o resto. E às vezes você tem capacidade, eu tenho capacidade de 60, e às vezes eu tenho capacidade de 100. Qual que é o sucesso? É você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não dá ouvido aos outros. Minha igreja tem 1.500 pessoas, beleza. Era para ter quanto? 1.500, sucesso. E a sua? A minha tem 20. É para ter quanto? 20. Sucesso. A igreja não é o mundo. Nós andamos no Espírito. Aqui nós temos que ter intimidade com o Senhor. E quando Ele falar conosco, nós temos que escutar a voz dEle. E para escutar a voz dEle, nós temos que saber que é Ele que está falando. Isso só vai acontecer com a gente quando a gente tiver oração, intimidade, presença com o Senhor. Tá bom? Deus abençoe, irmãos.